A paz do Senhor, meus irmãos, e a todos os ouvintes, né, que esse vídeo alcançar, né, eu tenho uma mensagem da parte de Deus, né, que se encontra na palavra do Senhor, em João 3,16, né, que diz assim, que eu quero, nesse momento, nesse vídeo, compartilhar essa mensagem, entendeu? Com vocês, né? Que eu vou fazer a leitura do texto, né, para vocês me acompanharem, né? Assim, ó, que diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, esse versículo, né, de João, do evangelista João, ele vai dizer para nós a respeito do grande amor que Deus, né, tem pela humanidade, né? Então, por quê? É um grande amor que ele tem por nós, a ponto de entregar o seu filho para ser morto em nosso lugar. Então, Deus amou de tal maneira o mundo, né? Então, essa é uma mensagem de amor para todos nós. Porque o grande amor de Deus, né? Essa tal maneira, quer dizer, qual é a forma do amor de Deus para conosco? Um amor tão grande que que a ponto de Deus enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. Né? Um amor que entregou o seu filho para pagar esse preço por nós. É um preço que nós, como seres humanos, jamais poderia pagar. Entendeu? Então esse é o amor de Deus, né? Temos o amor de Deus, né, manifestado nesse texto, né? Então, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus entregou seu Filho, né? Então a gente vê nas passagens da Bíblia que ele morreu na cruz do Calvário, que Jesus, o Yeshua, né? O leão da tribo de Judá, né? Ele veio como homem, como carne, como ser humano e morreu por nós. Ele sofreu dores em nosso lugar, né? Então, eu quero meditar com os irmãos, com vocês aqui, com todos os ouvintes, a seguinte mensagem, né? Né, que ele pagou por nós esse preço, né? Então,
tipo assim, ele foi ferido, ele foi humilhado, né? Ele, aqui em Isaías 53, né, vai mostrar, depois eu volto lá em João. Vou aqui em Isaías 53, que mostra o que Cristo passou na cruz do Calvário, por nós, né? O que ele passou por nós, né? Né? Certamente, 53, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando que beleza alguma havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um que os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Viu? Então, ele foi transpassado. O versículo 5 de Isaías 53 mostra: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Viu? O castigo, ele foi transpassado, né? Ele foi moído, ele foi castigado por causa das nossas transgressões, né? Veja que ele sofreu por nós, ele sofreu por mim, ele sofreu no seu lugar, porque era você que devia sofrer, era eu que devia sofrer, era eu que devia ser transpassado, era eu que devia ser castigado, era eu que devia ser moído, era eu. O meu castigo era para ser para mim. Esse é o amor de Deus, né? Quer dizer, um amor tão grande que, porque por causa da minha iniquidade, do meu pecado, né? Jesus foi transpassaram ele com a lança, moeu ele. Pensa as chibatadas que davam nele, que regaçava o corpo dele por completo. Então ele foi moído, ele foi transpassado, ele foi castigado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz paz hoje, né? O castigo que hoje nos traz paz, que paz é essa? A esperança de eu sendo pecador, eu ir morar no céu. Isso me traz paz, me traz alegria, me traz paz com Deus. Eu que sou pecador, né? Eu que devia que passar por aquilo que Cristo passou, né? Era eu que devia passar esse preço. Agora, o que me traz paz, o castigo que ele passou, me traz paz. Que paz é essa? É a esperança que eu, crendo nele, eu vou ser levado com ele para a eternidade com Cristo. Né? O que traz paz no meu coração, na minha alma, é que um dia eu vou morar com ele no céu. E qual é a garantia que que nós, né, que nós, como pecadores, vamos um dia morar com ele na eternidade? É por causa do castigo que ele sofreu por nós, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Tá vendo o grande amor de Deus para com a humanidade? Era para mim morrer no lugar.
era para mim ser castigado. Por que Cristo deveria ser castigado? Ele não pecou, ele não errou, né? Mas ele sofreu em nosso lugar. Porque se ele não tivesse sofrido o que ele sofreu, a gente não teria paz com Deus. A gente estaria condenado ao inferno. A humanidade inteira condenada ao inferno. Sem esperança, né? Longe de Deus eternamente. Porque o inferno é a separação eterna de Deus. Né? Eu sou eternamente separado de Deus quando a pessoa é condenada ao inferno. Quando a pessoa morre sem salvação. Então, a mensagem de Cristo é essa, o grande amor que ele teve por nós, de pagar um preço, né? Que era nós que devia sofrer esse preço, era nós que devia ser castigado, era nós que devia ser moído, era nós que devia ser transpassado, né? A prova do grande amor de Deus para conosco. E hoje nos traz paz. O castigo que ele sofreu na cruz nos traz paz de uma eterna morada com ele nos céus. Nós morar com ele eternamente. Né? Então eu vou voltar lá pro João. Então, isso é a boa nova do evangelho. Né? As boas novas do evangelho de Cristo. Né? Porque isso é a prova do amor de Deus para conosco. De ele ter morrido por nós. Mas o detalhe, eu falei da morte dele, né? O que garantiu a paz né? Ele ressuscitou e hoje ele está assentado à destra de Deus. Ele não ficou preso na cruz. Ele não ficou preso no sepulcro, né? Que colocaram o corpo dele. Ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Então ele ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem, né? Ele foi o primeiro, né? Então ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei, né? Para vós, né? Ele diz quando ele estava partindo, os discípulos tristes, desanimados, né? Porque ele estava, o discurso dele agora era um discurso de despedida, né? E ele falava, eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou enviar o Consolador. Então ele pagou esse preço por nós, ele sofreu em nosso lugar e ele triunfou, ele venceu. Ele não ficou no sepulcro. Se eu ir lá no sepulcro dele, ele não vai estar lá. Né? Que lá em Israel tem a placa. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Né? Lá na eternidade. À destra, à direita de Deus Pai. Né? Então ele venceu e hoje ele é leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Né? Porque ele venceu, ele veio para vencer e vencer. Não tem outra alternativa. Ele veio para vencer e vencer. Tá vendo a prova do amor de Deus? Entendeu? Então, a palavra, o detalhe da mensagem da cruz é essa que eu vou mostrar para vocês, né? Que ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê em Cristo como seu Senhor e seu Salvador, isso você vai ter a vida eterna. Se você crê nele como Senhor e Salvador da sua alma. A condição é você aceitar ele como seu Senhor. É você aceitar ele como seu Salvador.
É você olhar o que ele fez na cruz e dizer: eu te quero te servir. Eu te confesso. Eu quero te servir. Se você crê nele, você terá a vida eterna. Mas se você não crê, você não terá a vida eterna. Como que eu vou morar no céu sem crer em Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Como? Você quer ir para o céu? Quero, mas o que você está fazendo a respeito? Né? Você tá só pecando, só transgredindo as leis de Deus, só errando diante de Deus. Tá fazendo tudo o contrário do que a Bíblia tá te falando. Você conhece a palavra, se você é um conhecedor da palavra do Senhor, você já passou pelo batismo. Eu estou falando para os afastados do caminho do Senhor, para todos que são afastados do caminho do Senhor. Você um dia aceitou Ele como seu Salvador. Você batizou nas águas, né? Para não bastar você ter batizado nas águas, você passou também pelo batismo com o Espírito Santo. Você experimentou o batismo com o Espírito Santo, a experiência sobrenatural do batismo com o Espírito Santo. E hoje você está no mundo. Você está praticando abominações diante do Senhor, né? As baladas da vida, vamos dizer assim, né? Nas devassidões da vida. Você conhece a palavra, você sabe de tudo que eu estou te falando. Você consegue citar versículo por versículo. Mas onde você está agora? É tempo de você voltar, né? Você entende que tudo isso, você aceitou tudo isso um dia. Toda essa mensagem, um dia você confessou Ele como seu Senhor. E hoje você está afastado. Hoje você está brincando com Deus. Deus te dando a oportunidade e você brincando. Né? E você que não aceitou a Cristo, você conhece a mensagem, mas não pratica. Mas não confessa Ele como seu Senhor. Às vezes tá na igreja, mas ainda não tem um compromisso sério com a palavra de Deus. Né? A gente não deve ser simples ouvidores da lei. Não devemos ser simplesmente ouvidores da lei. A palavra ela tem que entrar no coração. A palavra que eu, desde criança, aceitei, ela tem que fazer morada no meu coração. Ela tem que me confrontar. Para dizer assim, como eu sou pecador, Johnny Patrick. Né? Todavia você errou, você se afastou do Deus vivo. E tipo assim, a palavra tem que me confrontar. Né? Tipo assim, a mensagem é essa. Creia no Filho de Deus e você terá a vida eterna. Confesse Ele como seu Senhor e Salvador. Pare de brincar com Deus e volta para a igreja. Né? A gente tem a tendência de afastados do Evangelho muito grande. O que você está fazendo no mundo? Não perca tempo no mundo. Volte para a igreja. Mas aquela pessoa me olhou torto. Problema, você vai para o inferno por causa dessa pessoa, meu querido. Você vai se afastar eternamente você vai se afastar eternamente de Cristo por causa de seres humanos que olha torto para você? Mas aquela irmãzinha lá fez fofoca comigo. Minha filha, acorda. Você abandonou a Cristo por causa de seres humanos? Você abandonou a Cristo por causa de erro de seres humanos? Você está no mundo hoje por causa de seres humanos, que somos pecadores, que erramos diante do Deus vivo? Que a Bíblia diz, não há um justo sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Então estamos na mesma condição. Né? A condição do ser humano é uma condição de pecado, de pecaminosa. Né? Porque a Bíblia fala assim, todos estão destituídos da glória, da graça, da glória de Deus.
Todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, né? Se afastaram do evangelho. Então não há um justo sequer. Então todos estão debaixo da condição de pecadores. Aqui, né, somos pecadores diante de Deus. Erramos todos os dias. Por isso que que a graça é um favor imerecido. Eu não mereço o céu. Eu não vou para o céu porque eu sou bonzinho, porque eu mereço o céu. Eu não mereço a eternidade com Cristo, porque eu pequei contra Ele. Eu sou pecador, eu sou culpado dos meus pecados. Né? Isso é importante, isso evidencia o grande amor de Deus para conosco, porque estamos na mesma condição, pecadores, que carecem da glória de Deus, que carecem da graça que nós não merecemos. Porque todavia somos pecadores. Erramos diante de Deus. A palavra de Deus é regra de fé e prática. O que está escrito aqui, se você não seguir, na eternidade você terá consequência. Se você ouve o evangelho e nega ele toda vez que você ouve, na eternidade você vai ter consequência. Ah, você zomba de quem está todo dia indo para a igreja, na eternidade você terá consequência. Na eternidade. É o dia que findar a sua vida. Porque após a morte, segue-se o juízo. Aonde vai a sua alma após a sua morte? Você andou com Cristo a sua vida inteira. Né? Então te espera a coroa de glória. A coroa da vida eterna está te aguardando, porque você serviu a Deus a vida inteira. Você buscou a Deus tementemente diante do Senhor. Você manteve firme até o fim. Mas se você que para no meio do caminho, meu querido? Você que para no meio do caminho, abandona a Cristo por qualquer coisa, por qualquer motivo. Mas saiba que é tempo de voltar. É tempo de aceitar a Cristo como seu Senhor, reconciliar a sua vida com Deus. Entendeu? Reconciliar-se com o Senhor, porque é um favor imerecido. Eu não mereço o céu. Ninguém merece a eternidade com Deus. Então pensa isso. Eu não mereço, mas pela graça eu sou salvo. Pelo fato de eu ter crido em Deus, em Cristo, como meu Senhor e Salvador. Aí eu tenho a vida eterna. Né? Então, o julgamento é este. Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Viu? Qual é o julgamento? A luz veio ao mundo. Entendeu? Não tem desculpa. A luz veio. Cristo veio. Ele teve entre nós. Era Deus com os homens. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele teve aqui conosco. Há mais de 2000 anos atrás. Ele ensinou o caminho da verdade. Os 12 apóstolos, eles receberam o poder do Espírito Santo. A igreja primitiva da época trouxe o evangelho até nós. E hoje estamos aqui, hoje eu estou aqui pregando o que João escreveu. A mensagem que ele escreveu, ele deixou escrita, está aqui. E é a genuína palavra de Cristo. Eu não devo negar a mensagem, o que está escrito nas Escrituras. Vou refutar se isso é do cano sagrado, se isso é verídico que foi escrito. Para com essa balela, você está perdendo tempo. Você perdendo com coisas mínimas. A sua alma está sendo condenada. Entendeu?
Então o julgamento é este. Ele veio ao mundo, ele esteve entre nós. E o detalhe, ele esteve entre nós, ele morreu por nós. Por que ele morreu? Eles negaram a Cristo. Eles mataram o autor da vida. Eles levaram ele ao mais baixo, né? As pessoas zombando dele, né? Ah, você não salvou muitos? Por que você não salva a ti mesmo? Né? Um ladrão que estava do lado dele disse: salva a ti mesmo e salve nós também. Pessoas zombaram dele, criticaram ele. Você salvou tantas pessoas e não pode salvar a você mesmo? Né? Se você descer da cruz, a gente vai crer em você. Eles negaram o autor da vida, eles mataram o autor da vida. Né? Ele foi morto por nós. Então, uma nação que matou o Messias. Eles negaram ele como Messias, como rei dos judeus. Né? Pra você ver, então, ele esteve entre nós, e por ele estar entre nós, mataram ele, espancaram ele, negaram a mensagem que ele pregou. Não entrou no coração deles. A dureza de coração deles era tanta que a mensagem não entrou no coração. E por isso eles mataram ele. Porque ele disse: eu sou o pão da vida. Se você não come de mim, se você não bebe o meu sangue, você não tem parte comigo. Eles não entenderam a mensagem. Eles queriam Cristo que fazia milagres, né? Curavam aqui, curavam. E isso arrastava multidões. Multidões o seguiam simplesmente pelo que ele fazia, pelos milagres que ele fazia. Mas a mensagem que ele pregava, ninguém aceitou. Todos negaram a mensagem. E hoje, você acha que é diferente? Quantos negam a mensagem do evangelho e preferem viver a vida do jeito de qualquer maneira, né? Nas promiscuidades da vida, né? Na devassidão da vida, né? Nas coisas que essa vida oferece, né? As coisas que essa vida oferece, que né, que tem um hino que fala assim: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Mas é preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado ele não dói, né? É prazeroso, é gostoso, vamos dizer assim. Não dói. Atrai, muitas das vezes. Né? Atrai a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne. Né? A pessoa vai para prostituição, para coisas erradas, né? Coisas que a palavra de Deus afirma que não é para ser feita, né? Que é pecado. Você fala de, né? Então isso, né? Essa devassidão toda, a pessoa quer viver do jeito que quer, tipo assim, que acha que é dono do próprio nariz, a consequência é a sua eternidade. Aonde você vai passar ela? Você viveu a vida do jeito que você quis, né? Aprontou o que quis, em desacordo com a palavra de Cristo. Né? A consequência é a sua eternidade sem Cristo. Quantas oportunidades você teve? Então a condenação é essa, que ele veio. Então não tem desculpa. O sacrifício já foi feito. Né? O sacrifício que me leva para a eternidade, ele já foi feito. Eu não tenho mais desculpa. Entendeu? Eu sou indesculpável diante de Deus. Né? Então ele veio ao mundo, ele morreu por nós, e isso somos indesculpáveis. Basta eu crer no que ele fez por mim, para mim ter a vida eterna. É por fé, a salvação é pela fé em Cristo. Entendeu? Agora, se eu nego a Cristo, se eu
prefiro viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu tô negando o sacrifício que ele fez por mim. Se eu nego hoje, ele vai me negar no último dia. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Né? Tipo assim, você entendeu? Então volte para Cristo. Reconcilie-se com Ele. Aceita Ele como seu Salvador. Pelo amor da sua vida. Entendeu? Da sua alma. Né? A sua vida eterna que está em jogo. Né? Não viva a vida do jeito que você está vivendo. Não viva ela da forma que você está vivendo. Porque isso, o final dela é morte. Há caminhos que dão para a morte. Morte eterna. E sem Deus. É a eternidade inteira sem Deus. Né? Uma eternidade, ela nunca acaba. A eternidade nunca acaba. Não tem fim. E se eu viver a minha eternidade sem Deus, ela nunca vai acabar. Eu vou viver a eternidade inteira sem Deus. Condenado a ficar afastado de Deus eternamente. Isso é uma realidade que não tem como a humanidade fugir dela. Não tem como eu fugir. Se eu estou pregando aqui e eu me afasto da palavra de Deus, entendeu? Porque eu sou pecador. Eu erro diante de Deus. Né? Tipo assim, mas a graça de Deus é maior na minha vida. É mais abundante na minha vida. Né? Então, e você da mesma forma. Você está na mesma condição que eu estou. Na condição de pecador diante de Deus. Então se eu viver a vida inteira sem Cristo, né? Negando as santas escrituras, né? O que ela diz como verdade para minha vida, né? Tipo assim, à vontade, mas a consequência da sua escolha é a eternidade inteira sem Cristo. É isso que pesa sobre a forma de vida que você está vivendo, que você escolheu viver. A consequência é essa. Né? Porque se eu escolher viver da minha forma, do jeito que eu estou vivendo, do jeito que você que está me ouvindo está vivendo, a consequência é lá na sua eternidade. Né? Tá muito bom a sua vida, né? Tem carro de luxo, tem coisa aqui, tem vários lugares para você ir durante o fim de semana, a vida tá boa, tá bom. E aí como tá a sua vida com Deus? Né? Então, mais uma vez, eu tô sendo categórico em dizer a respeito da sua vida eterna. Entendeu? Porque se eu escolho viver aqui uma vida com Cristo, né? Uma vida separada desse mundo, que não adianta eu confessar Cristo e viver as coisas deste mundo. Não adianta eu falar que eu sou servo, mas que depois do culto eu saio à noite para pecar. Não adianta. Eu só tô falando, confessando Cristo de boca para fora. E ele não é besta. Ele entende. Se eu confesso ele de corpo e alma, né, no fundo do meu coração, de verdade, aquele confessar a Cristo que todo cristão entende como é. Né? Oh, Senhor, ai, como dói o meu pecado que pesa sobre mim. Ai, então eu te confesso como meu Senhor. Isso se sair da sua boca de verdade, com sinceridade. Não adianta você confessar ele com más intenções, de um coração duro diante dele. Chega a ele com o coração quebrantado. E fala assim, eu te confesso, Senhor, como meu Salvador, como meu Senhor. Né? Eu quero viver a minha vida para o Senhor. Eu quero me entregar para o Senhor.
né? Eu quero conhecer ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha alma, né? Que o Senhor me purifique, que o Senhor me justifique dos meus pecados, que eu quero passar uma vida eterna com o Senhor. Eu estou confessando a Cristo como meu Senhor. Agora eu escolho viver de acordo com a palavra dele. Agora as coisas velhas que eu fazia antes, né? Eu já não vou fazer elas mais, por quê? Porque eu tenho o autor da vida, que é o meu Senhor. Para que eu fazer as coisas antigas? As coisas que me levavam para longe de Deus? Então eu tenho que abandonar tudo e viver uma nova vida com Cristo. Eu abandonando as coisas deste mundo, as coisas profanas deste mundo. E agora viver uma vida eterna, viver com Cristo, viver uma nova vida com Ele. A gente não precisa viver uma vida profana nessa vida. Mas eu posso escolher viver com Cristo. Eu posso escolher andar de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com as regras que ela estabelece para minha prática, né? Então eu devo viver uma vida de acordo com a palavra dele, né? Abandonar o mundo, né? Igual Daniel fez. Daniel não quis se contaminar. Eu vou me contaminar com as coisas deste mundo? Agora eu vou viver uma vida com Cristo. Agora eu vou abandonar tudo para trás e seguir uma nova vida com Cristo, né? Então, a mensagem do dia de hoje é somente essa, né? E eu agradeço a todos, que essa mensagem entre no seu coração, né? Pense na sua eternidade. Quando você partir dessa terra, você tem um período que nunca passa. A eternidade, ela não passa, né? Não vai ter fim a eternidade. É melhor eu ter a eternidade com Cristo. Eu viver com Cristo eternamente. Entendeu? Eu viver eternamente com Ele, né? Do que viver a eternidade sem Cristo. Entendeu? Assim eu agradeço e, né? Qualquer coisa vocês comuniquem aí nas minhas redes, tá bom? Fique com Deus.